Lista 3, exercício 2. Qual é a resistência interna da bateria da figura? Que valor de potência é dissipado internamente a mesma? Bem, então no problema o que a gente tem? A gente tem uma bateria, esse pontilhado indica, na verdade, uma representação gráfica da FEM da bateria e da resistência interna dela, que toda bateria tem, ela pode ser até desprezível no circuito, mas toda bateria gasta energia por calor, consequentemente associada a uma resistência. E simplesmente o que a gente fez é ligar um amperímetro, mas o amperímetro a gente considera que a resistência interna do amperímetro é desprezível. Então o que a gente está fazendo, na verdade, é ligando os extremos da bateria num curto-circuito. E o amperímetro, por isso, marca uma corrente de 2,3, aqui na verdade está errado a unidade, né? Não é 3,3 volts, é 2,3 amperes, né? Que é a unidade de corrente, que é o que está passando pelo amperímetro. Então, basicamente, esse circuito ele é a bateria fornecendo cargas, no caso corrente, à resistência e o amperímetro marcando que essa corrente é 2,3 amperes. Então ele quer qual é a resistência interna da bateria. Bom, é simplesmente lei de Ohm, né? No caso, o que eu vou chamar aqui do primeiro item, eu vou chamar de item A, certo? A gente tem a FEM, a resistência interna e a corrente. Não tem mais outra resistência no circuito a não ser interna. Então, dessa forma, a gente tem qual é a corrente, 2,3 amperes, tem qual é a FEM, 1,5 volts. Consequentemente, a nossa resistência interna fica a 1,5 volts, dividido por 2,3 amperes, e essa conta fica 0,65 ohms, é o valor da resistência interna. Bom, no segundo item, que eu estou chamando aqui de item B, ele está querendo qual é a potência dissipada internamente a mesma. Quer dizer, a potência dissipada pela resistência interna, né? Então, a potência dissipada pela resistência interna é simplesmente RI ao quadrado, certo? Isso fica, então, 0,65 vezes 2,3 ao quadrado, cujo resultado é 3,45 watts. Bom, e se eu fosse pedir, por exemplo, qual é a energia entregue pela fonte? Porque você tem aqui, se você perceber com cuidado, eu tenho a corrente que está passando pela resistência interna, que é a corrente que passa pela fonte, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Então, essa corrente, é claro, você tem um ramo só do circuito, essa corrente é a mesma em todos os pontos. Como ela é a mesma em todos os pontos, essa é a corrente que está passando pela fonte. Se essa é a corrente que está passando pela fonte, então a potência entregue pela fonte é a FEM dela vezes a corrente que atravessa ela. Isso é, a FEM é 1,5 volts vezes 2,3, isso é 3,45 watts. A potência entregue pela fonte é 3,45 watts, a potência gasta por efeito Joule pela resistência é 3,45 watts. Isso faz todo sentido. Tem uma potência sendo entregue pela fonte e, consequentemente, sendo consumida por ela mesma, já que não tem outro elemento que consuma a potência a não ser a própria resistência interna da fonte. É isso.